A próxima reportagem tem uma protagonista que não dá a cara. Após 2 partos, decidiu recorrer a 2 cirurgias na zona genital. Vamos ouvir o seu testemunho. Eu tenho 36 anos, tive 2 filhas nos últimos 5 anos e o que eu senti antes de fazer essa cirurgia era um grande desconforto. A usar roupas justas e também a andar de bicicleta ou outro tipo de esportes. Em relação ao facto de ter 2 crianças e da vagina não a sentir tão apertada como era anteriormente, quer dizer, faz com que não haja, se calhar, tanto prazer sexual, não é? Por mais que haja ginástica pós-parto e haja exercícios adequados exatamente à recuperação do pavimento pélvico, nunca fica a mesma situação. Portanto, eu fiz 2 tipos de cirurgias, não é? Tudo ao nível da genitália. Uma delas consistiu em fazer a diminuição dos pequenos lábios e, para além dessa, fiz em simultâneo um estreitamento do canal vaginal, que consistiu em fazer um preenchimento das paredes vaginais que ficaram ligeiramente mais flácidas do decorrer do parto. Depois desta operação eu fiquei muito mais confortável. Ao nível do prazer sexual feminino também senti um aumento, naturalmente. Em termos de relacionamento com o meu marido, também houve uma melhoria, sempre foi boa. Também não era esta situação, a nossa relação é uma relação sólida, não era esta situação, nem este dano que eu sentia pós-parto que nos afetava, mas sinceramente melhorou bastante, sem qualquer tipo de dúvida. Não devia haver preconceito se a mulher entendesse isto como um prolongamento do parto. É uma cirurgia extremamente simples. O Dr. Biscaia Fraga, de facto, inspirou muita confiança, porque nota-se que ele é uma pessoa com experiência, acompanhou bem tudo o que eu lhe estava a transmitir, percebeu bem e explicou-me o método. E o método que ele me explicou, de facto, não me fez ter dúvidas, que era ali que eu tinha a fazer. Tanto que marquei para o dia a seguir. Muito bons dias. Dr. Biscaia Fraga, obrigada por estar connosco. Bom dia, doutor. Bem-vindo. Do que se trata quando falamos do rejuvenescimento íntimo feminino? Estamos a falar de um processo de autoestima, de emancipação das senhoras? Do que é que estamos a falar? Olha, estamos a falar de uma situação, quanto a mim, muito delicada e muito séria e que na nossa sociedade há ainda um forte tabu. Isto é, as pessoas têm muito receio em falar neste assunto. Objetivamente, o que é que se passa? Passa-se, a grande maioria das vezes, as senhoras têm partos normais e o pavimento pélvico, isto é, a musculatura da parte pélvica, relaxa, como a musculatura da parede abdominal. Há senhoras que ficam impecáveis depois de 2, 3, 4 partos e há outras que ficam muito flácidas, com a pele toda instalada, com os músculos todos abertos, como dizem. O mesmo acontece no pavimento pélvico. O protótipo é a senhora que tem 2 partos, uma senhora de 30 anos, jovem, 30, 40 anos, e que diz: doutor, o meu relacionamento antes de ter os partos era muito bom com o meu companheiro, com o meu marido. Relacionamento sexual. O relacionamento íntimo, e depois do segundo parto sinto que toda esta região está muito flácida e o relacionamento é completamente diferente. Portanto, isto significa que, para além da autoestima da própria mulher, para bem da saúde da própria relação, estamos a falar de mulheres que, a partir do momento em que têm 1 ou 2 partos, ou quantos tenham que acontecer, ficam com a sua vida sexual, com o seu prazer sexual privado. Sim, justamente, e muito alterado, muito alterado. E isso pode ser mudado? Pode, e com a técnica, de facto, que uso, é uma técnica biológica, como falou há pouco na horta, é uma técnica biológica porque é toda feita com materiais da própria pessoa. Por exemplo, no caso desta paciente, que acabámos de ouvir, foi justamente o tecido adiposo dela própria, juntamente com fatores de crescimento, que foi aplicado nas paredes vaginais, de tal maneira a estreitar o canal vaginal. Ela também tinha uma hipertrofia, isto é, um aumento de volume dos pequenos lábios que a incomodavam estética e funcionalmente, e foi feita uma plastia, portanto uma redução, e ficou muito contente.
Estas fotografias que fez o favor de nos trazer, bom, não são fotografias, são imagens, desenhos. Bom, estamos a falar aqui de um antes, de um quase durante e de um depois, não é? Portanto, é possível que esta sequência aconteça por meio de cirurgia? Sim, justamente, por meio de cirurgia. Portanto, este tipo de situação, quanto a mim, tem fundamentalmente três partes. Tem uma parte estrutural, uma parte funcional e uma parte estética. Digo parte estrutural porque também me parecem malformações congénitas, que é necessário, há pessoas que nascem sem os genitais. É uma malformação congénita. Também já me apareceram casos de mutilação genital, vindas de África. Portanto, aí, digamos, é uma reconstrução estrutural. Depois, há a parte funcional, que é o caso que citei há pouco, da senhora que tem os seus hábitos completamente, que nota que está muito alterada a parte funcional. E depois, também há outros casos que é puramente estética, que, por exemplo, posso citar vários casos. O caso de uma jovem que andava vários quilómetros de bicicleta todos os dias, no Algarve, para ir para o trabalho, e um dos lados estava aumentado em relação ao outro e havia uma coincidência do traumatismo, exatamente, o traumatismo no selim. Ela apoiava de um dos lados, criava uma inflamação e ao fim de alguns anos aquela zona estava aumentada comparativamente. Que causava-lhe um problema de estética e foi corrigido. Portanto, sumariamente, há a parte estrutural, a parte funcional e a parte estética. Dr. Biscaia, esta cirurgia que chega agora a Portugal nos últimos anos já é muito comum nos Estados Unidos, no Brasil. Portanto, aqui há 10 anos começou-se a intervencionar, 10, 20 anos, as mamas das senhoras em Portugal, com próteses, e agora chegamos sempre um bocadinho atrasados, mas isto que estamos aqui hoje a abordar, este tema, já é muito comum lá fora. Lá fora, e olha que em Portugal tem crescido substancialmente. Sim, mas foi o próprio doutor que falou de um tabu que ainda existe em Portugal, não é? As mulheres acham, pronto, estou destinada a isto e é assim que tenho que viver o resto da minha vida, e não é verdade. É verdade. Eu calculo que é por fatores de educação, de cultura e de religião também. Sobretudo uma questão cultural, não é? Porque é as vergonhas, está para lá as vergonhas, não se mostra a parte íntima do corpo, mesmo com relação à educação que damos aos nossos filhos. Temos falado aqui que é fundamental chamarmos as coisas pelos nomes e podermos falar destes temas abertamente. Muito bem. E a própria conversa em família e com o próprio companheiro ou com o próprio marido, acho que é importante desmistificar este tipo de situação. Esta cirurgia é demorada, é dolorosa, enfim, quanto tempo é que a pessoa tem que ficar internada, depois quais são os cuidados? 98% é feita em regime ambulatório, não há internamento. Sim, é feita com uma anestesia regional, só daquela zona, e o pós-operatório é um pós-operatório que exige alguns cuidados, como todos os pós-operatórios, sobretudo a parte da lavagem diária daquela zona, mas que isso as senhoras habitualmente estão muito habituadas, e é um pós-operatório que é feito, isto é, nem há paragem em termos profissionais. A pessoa, se fizer uma quinta, uma sexta-feira, na segunda-feira seguinte está em condições de ir trabalhar. Muito bem. Não lhe vou perguntar quanto é que custa uma cirurgia destas, mas é assim, é uma loucura muito grande de dinheiro, é acessível às pessoas. Para os nossos telespectadores saberem, porque é um tema que nos pareceu, e do ponto de vista da pesquisa e de produção, que valia a pena abordar, de forma que esta questão também, as pessoas lá em casa podem pensar, mas isto há de ser muito caro. Pois, tudo depende muito da situação. É que, como disse, por exemplo, ainda recentemente operei uma senhora que tinha tido 5 partos normais, eutóxicos, e que tinha um relaxamento acentuadíssimo muscular, a nível pélvico. Ora, aí foi necessário reconstruir toda a musculatura, é necessário ressecar parte da própria vagina, portanto é uma cirurgia muito mais complexa do que, por exemplo, o caso que foi apresentado há pouco. De maneira que, sei lá, os valores assim, em sentido lato, podem ir de 1.000 a 4.000 euros. Estou a falar num sentido muito lato. Claro, abordou aí o caso de um país em que eles têm uma grande tendência, por cultura de cirurgia plástica, a utilizar materiais sintéticos.
Eu, numa pessoa jovem, tenho uma relutância muito grande em utilizar esse tipo de material, porque pode provocar reações de corpo estranho, pode provocar fístulas, e eu prefiro utilizar os tais fatores de crescimento. Sou um grande defensor de fatores de crescimento e também uma outra coisa importante é que a senhora, de seguida, após a cirurgia, começa a fazer uma ginástica que eu chamo reabilitação morfofuncional. Temos uma fisioterapeuta destinada a esse assunto e que reabilita, assim como há senhoras que fazem ginástica pré-parto e pós-parto, ela reabilita a função daquela região. A zona pélvica. Muito bem. Dr. Biscaia Fraga, muito obrigado. Obrigada. E obrigado por nos trazer um caso, porque a nossa sociedade promove muito a juventude e esquecemos que a maior parte de nós não somos jovens e cada vez seremos menos. E a vida sexual das pessoas e a sua intimidade é fundamental que funcione da melhor maneira possível. E com até ao fim da vida. Com as melhores soluções que a ciência apresenta. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Também. Fique mais um pouco, Dr. Biscaia Fraga. Obrigada.